Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Enésimo Buscador. Eu sou o Elídio Taju, Sebastião Ismael. Hoje é sexta-feira, 29 de julho. 29 não, desculpe, 31 de julho. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos e primeiro agradecer aos que viram, já viram a primeira publicação do canal. Esta aqui é de ser a segunda. E dizer que o tema para hoje é sexualidade contemporânea. O tema veio a partir da sugestão de uma pessoa que viu o vídeo anterior e acabou sugerindo um tema, mas que não estava exatamente nestes moldes. Estava de uma forma mais genérica e eu sintetizei para este tema, né? Sexualidade contemporânea. Por que sexualidade contemporânea? Porque eu tenho notado, acredito que vocês também já tenham se dado conta, que nos dias atuais nós temos estado a vivenciar situações de mais exposição de relacionamentos homossexuais, e isso tem acontecido de forma recorrente em séries, filmes, videoclipes, espetáculos de música, inclusive uma série de coisas, né? Comunidade LGBT e por aí vai, né? Então, eu acredito que este seja um tema que vale a pena a gente dedicar um tempo e procurarmos explorar um pouco mais, que é para também se calhar não ficarmos presos à nossa aos pensamentos, à forma de estar que a gente tem em conformidade com os nossos com os ensinamentos, no ser familiar, na sociedade onde nós estamos inseridos, né? Então, eu vou procurar abordar o tema em diferentes vertentes, que é para nós estendermos a base da nossa análise, né? E como tem dito, este é um canal apenas de opinião. Eu não sou especialista em assuntos como este, não sou especialista em muitas coisas, mas contudo sou um bocadinho curioso e gosto sempre de aprender um pouco mais. Então, neste sentido, vou procurar também, dentro daquilo que eu aprendo, trazer, né, para a gente ver a coisa de uma vertente diferente, com conformidade com o meu entendimento, e vocês também terem o vosso próprio entendimento a partir daquilo que eu vou partilhando aqui convosco, né? Então, o primeiro ponto que eu ia abordar aqui, que eu quero abordar aqui para este assunto sobre sexualidade contemporânea é o conceito de macho e fêmea, como ponto número 1. Ok, conceito de macho e fêmea, por quê? Porque a procriação das espécies é feita pela união destes dois géneros, né? Macho e fêmea, que é, a maior parte das espécies funciona da mesma forma, que é através da união do macho e fêmea e com uma relação sexual, né? Acontece nas diferentes espécies, nós vemos em animais selvagens, nos animais domésticos, animais de estimação que nós temos, e connosco mesmo também, como seres humanos, também funcionamos da mesma forma, né? A partir da união de macho e fêmea, que vai gerar uma nova vida, e essa nova vida também é de ser ou macho ou fêmea, consoante o sexo que tiver. Mas agora, associado a este conceito de macho e fêmea, nós temos outro conceito, que é o conceito masculino e feminino. Só mais um parênteses. Olha, eu vou abordar este contexto no sentido de ser humano, né? Contudo, também, as outras espécies de animais
têm a sua biologia e funcionam de uma forma diferente, acabam funcionando de uma forma diferente com relação aos seres humanos. Por quê? Porque assim, os outros animais, eles têm um padrão de funcionamento que tem uma época de reprodução, né? Eles seguem aquela época de reprodução, fora isso, epá, eles estão quietinhos e a vida segue sem relações sexuais. E enquanto que os humanos, além de terem a sexualidade para a reprodução, também têm como fonte de prazer, né? De, não diria lazer como prazer, acho que vamos usar o termo prazer neste contexto. Ok, então voltando àquilo que eu estava a dizer, associado a este conceito de macho e fêmea, desculpe, macho e fêmea, sim, nós acabamos tendo outros dois conceitos que são o masculino e o feminino. Ok? Temos estes dois conceitos. Geralmente o que é que nós fazemos? Nós partimos da base de quê? De que o macho está associado ao masculino e a fêmea está associada ao feminino. Contudo, esses conceitos masculino e feminino, eles essencialmente acabam tendo a ver com o padrão, sim, eu até diria desta forma, o padrão de funcionamento, o padrão de funcionamento do macho e da fêmea, padrão de funcionamento, ok? O macho se nós olhamos para questões de gênero sexual, nós olhamos para macho e fêmea. Mas se nós olharmos para questões de padrões comportamentais, nós passamos por outro conceito, outros conceitos que têm a ver com masculino e feminino, ok? Então, aqui no masculino e feminino, um ser que seja masculino não é necessariamente macho, e um ser que seja feminino não é necessariamente fêmea. Então, isto para dizer o quê? Como são padrões de comportamento, eles acabam tendo, acabam levando a que nós possamos ter pessoas do sexo, ou podemos dizer que nós tenhamos fêmea com padrão masculino ou macho com padrão feminino e por aí vai. Isso não quer dizer que é um ou é outro. Por quê? Por que eu digo que não é um ou outro? Porque nós temos isto, né? Contudo, aqui nós podemos considerar que temos, vamos lá dizer que temos polos, né? Onde vamos dizer que aqui é, ok, como a gente costuma fazer muitas vezes, aqui é M, aqui é F. Contudo, isto aqui não funciona com ou é isto ou é aquilo. Não. Quando eu ponho esta seta aqui é no sentido de quê? De que há variações de masculinidade, há variações de feminilidade. Isto para dizer o quê? Que um mesmo indivíduo que seja macho pode ter predominância em ter características masculinas, mas com uma parte que tende a ser feminina, da mesma forma que um ser que seja fêmea pode ter características femininas, mas com alguns comportamentos que sejam de macho. Então, que a gente não subentenda o macho como sendo sempre masculino e a fêmea como sempre feminino. Então, eu peço que vocês retenham isto, porque depois a gente há de voltar para esta análise um bocadinho mais para frente, ok? Mas por enquanto vamos mantendo só estes conceitos de macho e fêmea. E depois podemos passar para uma outra vertente, que é a vertente muito, mas muito, eu diria muito. Eu por enquanto vou apagar isto, depois de voltar a trazer sobre outra forma. Só peço que vocês retenham esta informação. O quadro é pequeno, então não dá para a gente manter tudo aqui escrito. Vamos apagando, que é para nós interagirmos melhor. Ok. Então, outro ponto de análise da sexualidade contemporânea que a gente pode aqui abordar seria o ponto 2, né? Que seria do ponto de vista religioso.
Ok, sob o ponto de vista religioso. Uh, eu acho muito importante que a gente também veja a sexualidade sob o ponto de vista religioso. Por quê? Porque as religiões, um, se nós prestarmos atenção, é assim, os tempos históricos, né, que nós temos, os tempos pré um, desculpe, deixa-me, eu não tenho isto de cabeça, contudo eu fiz aqui algumas investigações, né, para não falar coisas da minha cabeça e falar à toa. Nós temos os tempos antigos, né, que é a pré-história, e depois temos os tempos antigos, depois disso temos a era moderna, depois da era moderna temos a época contemporânea, que é a época atual, mas acho que há um tempo que eu me esqueci aqui pelo meio, né? Que no total são 5, isto é dividido em 5 épocas da humanidade. Então, mas isto era para dizer o quê? Que as religiões, elas começaram a ter muita influência sobre as diferentes civilizações após, a partir do cristianismo para cá, porque o cristianismo fez, criou um grande domínio sobre os povos. Mas por que isto aconteceu? Isto aconteceu porque, é assim, antigamente, até a altura em que a escrita começou, que foi no final dos tempos pré-históricos, né? Na época antiga, cerca de 5 séculos antes do nascimento de Cristo, na altura que a escrita começou, como vocês podem imaginar, as coisas eram muito primitivas e não havia literatura como nós temos nos dias de hoje, que eu pego um telefone, eu investigo qualquer coisa e consigo ter acesso à informação a partir daqui. Antigamente, vocês pensem assim, era muito difícil, o conhecimento não estava disponível para todos. Isso é um fator que acho que vale a pena a gente reter. O conhecimento não estava disponível para todos. E além disso, os que detinham conhecimento eram pessoas muito bem vistas na sociedade e por aí fora. Então isto aqui depois leva a outra coisa que é o quê? Que é a religião era a principal detentora do conhecimento. Então, se a religião era a principal detentora do conhecimento, né? E os textos religiosos escritos na antiguidade não eram muitos os que tinham acesso a esses textos escritos, era o pessoal, eram os padres e por aí fora. O pessoal que fazia parte do, 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 do comando das igrejas, das religiões. E o cristianismo era a religião dominante. Depois, dentro do cristianismo, existem outras religiões, né? Sem falo do catolicismo, do protestantismo, judaísmo, que são dentro das religiões cristãs. Mas isto para dizer o quê? Que antigamente quem detinha o conhecimento eram as religiões, né? Então, o que estas religiões transmitiam? Por exemplo, se nós olharmos para o conceito básico da religião, diz que Deus criou o mundo em 7 dias e que Adão e Eva foram os primeiros, né? Então, Adão e Eva, o que são? Macho e fêmea, né? Então, a procriação é através do macho e da fêmea. E há uma coisa que a igreja tem muitas vezes que é o que quando a gente não sabe das coisas, a gente diz que é tudo obra de Deus. Quando nós não sabemos explicar as coisas, é tudo obra de Deus. Então, se nós não seguirmos aqueles preceitos que são preceitos estabelecidos por Deus, tudo é pecado. Então, quem detinha o conhecimento naquela altura, todo o conhecimento era detido pela igreja. Então, e a igreja e a ciência andavam juntos naquele momento, mas o poder maior era da igreja. Isto para dizer o quê? Naquela altura que dizia-se que pensava-se que a Terra era o centro e tudo girava à volta da Terra. Então, perdão, desculpe. A Terra era o centro e tudo girava à volta da Terra. E quando os estudiosos na época começaram a
perceber melhor os fenómenos, como é que eram os fenómenos do, do, vamos lá dizer, do dia, da noite, os ciclos lunares, o posicionamento dos astros no céu. Então começaram a ter outro entendimento, além daquele entendimento que vinha através da religião, que dizia que tudo girava à volta da Terra. Então isso levou o quê? Levou a que esses estudiosos, investigadores, que começavam a ter teorias diferentes daquelas que eram trazidas pela religião, porque as religiões elas funcionam a partir de escrituras, e essas escrituras foram feitas antigamente, ou seja, até os dias de hoje as religiões trabalham com escrituras que foram feitas em tempos muito antigos, e o que está escrito lá não muda. Então, se não muda, quer dizer que é como se aquilo fossem leis, né? E contudo a gente tem sempre estado a descobrir coisas novas, né? Então, isto para dizer o quê? Que a religião, como detentora na antiguidade, detentora de todo o conhecimento, quer fosse o conhecimento científico, tanto o conhecimento religioso como tal, estabelecia regras e leis de como é que as coisas funcionavam, né? Então, na perspectiva na perspectiva religiosa, né, o macho e a fêmea foram feitos um para o outro. E não há discussão possível no meio de tudo isto. Por quê? Porque o Criador fez desta forma, então quem for contra estes preceitos, que tem a ver com a criação primordial, a criação de Deus, é um pecador, tem que ser, vamos lá dizer, ser um pecador, será castigado e por aí fora, por aí vai a coisa. Então, a religião olha a sexualidade como apenas possível dentro da união entre o macho e a fêmea, porque segundo ela, a religião, que tem as escrituras antigas, está estabelecido lá que existe macho e fêmea vão se unir para procriarem. Então não há escrituras que mencionem, que eu saiba, posso estar enganado, mas acredito eu que seja assim, não há escrituras que mencionem relacionamentos que não sejam entre o macho e a fêmea. Então a igreja as religiões são muito dogmáticas, são muito fechadas neste conceito, e a sexualidade funciona dessa forma. Tanto é que até os dias de hoje não existem, quer dizer, quer dizer, igrejas religiosas que aceitem a união entre pessoas do mesmo sexo são vistos de uma forma não assim tão boa, né? E até onde eu saiba, não é comum igrejas realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, para a igreja, em termos religiosos, né? Não vou dizer igreja como tal, quando falo de igreja é no cristianismo, e em outras religiões também os templos têm outros, então diríamos se calhar templos, né? Constante nos templos a gente não vê união entre pessoas do mesmo sexo. Então existe muito este conceito fechado de união entre macho e fêmea, no que diz respeito à sexualidade, porque é visto como algo divino que não pode de forma alguma ser contrariado. Então, este é que seria o conceito, olhando pelo seu ponto de vista religioso. Então, além disto, há um ponto que acho que vale, também seria muito interessante a gente ver, que é, vou pôr agora aqui como o ponto 3. Como temos algum espaço, não vou apagar, só vou acrescentar aqui. Sob o ponto de vista da ciência. Como nos tempos antigos a religião
é que detinha todo conhecimento. Depois houve uma altura em que a ciência partiu num sentido e a religião partiram, ou seja, dividiram, separaram caminhos. Mas até chegar lá, houve muita gente que eh, foi à fogueira por causa de desafiar as escrituras, o que estava escrito nas escrituras, né? Então, a partir da época do Renascimento, se não estiver equivocado, por aí, anos 1400, 1500, a ciência dissociou-se completamente da religião. Então, é por isso que nós vemos ultimamente muitas. E avançou bastante, né? Esta dissociação da ciência e da religião levou a que a ciência avançasse muito. Tanto é que agora nós percebemos que, de facto, a Terra não é o centro do universo, né? E existe muito mais do que o nosso sistema solar, a nossa galáxia, existe muito mais coisas e que a probabilidade de haver vida além daqui da Terra é muito grande, né? Porque o universo é vasto e existem muitos outros sistemas solares, muitos outros planetas por aí fora, né? Então, sob o ponto de vista da ciência, a sexualidade é vista não só em relação ao macho e fêmea, fecundação para gerar vida, né? A ciência, porque a ciência estuda também sobre outras vertentes, né? Vertentes de psicologia, que tem a ver mais com o comportamento das pessoas como tal. E nestas outras vertentes que a ciência estuda, a sexualidade, que é para além do que nós vemos na biologia, que é macho e fêmea, cromossomo X e Y. Então, esta sexualidade que é vista noutras vertentes, né, começa-se a entender outros conceitos que têm a ver com o mecanismo de recompensa, né, do cérebro, né, prazer e por aí fora, né? O que é que aciona o desejo sexual num ser? Começas a estudar coisas como essas, e estudando coisas como essas, começa-se a entender que a sexualidade não depende, não vai além da união do macho e da fêmea, que existem existem outras combinações, né? Que seria a combinação macho-macho, combinação fêmea-fêmea, e também combinações, né? O macho que tanto combina com fêmeas, tanto combina com machos, né? Então começa-se a perceber melhor esse tipo de coisas, porque o, a atração sexual não tem necessariamente a ver com o, o macho pela fêmea ou a fêmea pelo macho, né? Existem outros campos de interesse que influenciam eh, para essa atração, né, sexual que existe entre os seres, né? E acaba não se cingindo apenas ao macho e fêmea. E então, nesta vertente de a gente entender que a sexualidade vai além da união entre o macho e fêmea apenas, sob o ponto de vista da ciência, a gente volta um bocadinho para aquele ponto que eu tinha abordado no princípio, né, sobre masculino e feminino. Então, o masculino e feminino acabam sendo mais estudados na ciência por serem comportamentos, por serem padrões de comportamento, né? Então, e isto acaba nos levando a outras formas de coisa, de entender a vida, que vão além dos dogmas religiosos, que é ou é macho ou é fêmea, ou é homem ou é mulher. Que tem a ver com o quê? Eu diria que ia ver daqui passar para um outro ponto que eu acho que seria se calhar uma ponte para a gente entender melhor como é que é esta coisa do macho, da sexualidade contemporânea, sob o meu ponto de vista, sobre o meu entendimento, né? Eu vou acrescentar aqui mais um ponto. Como temos espaço, eu ia pôr o primeiro ponto aqui em cima, opa, acaba ficando pequeno e tudo muito aglutinado, mas só para a gente ter tudo aqui junto. Nós consideramos, mas vou abreviar apenas, conceito macho-fêmea.
E depois o ponto 4 que eu quero aqui acrescentar, o que é? O ponto 4 é, sob o ponto de vista da alma, diria assim, né? Aqui há uma coisa que é muito interessante da gente analisar. É assim, a ciência, há uma coisa, se há uma coisa que a ciência pouco explica, pouco entende, é o funcionamento da alma, da consciência, né? Se calhar vou falar consciência porque é uma forma eventualmente mais fácil da gente interagir. Mas este conceito de alma é um conceito muito abordado na religião. Ou seja, a dissociação, a dissociação da religião e da ciência, né, permitiu que a ciência avançasse muito. Mas pelo fato da religião ser muito dogmática, funcionar com base em escrituras antigas, acabou fazendo com que ela ficasse parada no tempo, mas ela tem o conceito de alma muito indexado, muito indexado à base de funcionamento da religião, né? Falei, eu diria alma ou espírito, né? E para a ciência a gente fala mais em termos de consciência, que é, olharemos assim, que é o quê? Que o nosso corpo físico é um hardware, né? E depois a nossa, e dentro de nós, o cérebro também acaba sendo hardware. Aquilo que faz com que nós tenhamos vida, né? Ou seja, a experiência da vida em si seria o software que é a alma ou o espírito, né? Então, esta dissociação entre a alma e entre a ciência e a religião, onde um acaba estudando mais o comportamento do coisa, acaba estudando mais o hardware, que é o corpo físico, e o outro tem está mais ligado à alma, mas com escrituras que ficaram, não sei se dizer parada no tempo, seria o tempo mais, seria o termo mais, seria a forma mais correta de dizer. Contudo, vamos deixar desta forma, né? A religião ficou parada no tempo por apenas abordar questões de escrituras antigas e as religiões dificilmente se reinventam. A reinvenção das religiões uh, acontece dentro da mesma base, que são as escrituras sagradas antigas. Depois, cada um vai trazer a sua interpretação e por aí fora, né? Então, sob o ponto de vista da alma, o que é que eu queria dizer, o que é que eu quero abordar neste sentido? É assim, eu não sei se vocês já se questionaram alguma vez. Um, é assim, quando nós morrermos, né? Quando nós deixarmos de estar nesta vida aqui terrena, para onde é que será que a gente vai? Né? Para onde é que a gente vai? O que é que a gente carrega? Pelo menos aqui a gente não leva nada, em termos dos feitos aqui da Terra, o corpo físico que nós temos, a gente não leva. Mas quando nós desligamos a ficha, né? Quando acaba a jornada, provavelmente passamos para uma outra realidade, um outro plano, uma outra forma de viver. Então, é esta jornada da alma que eu quero abordar um bocadinho aqui. Esta alma que nós carregamos connosco, o que é que ela é? Qual é a sua essência? Como é que ela funciona? E como é que é a vida após a vida? Então, é uma discussão é uma discussão muito a ver com crenças de cada um e eu diria até certo ponto complexa, porque crenças são transmitidas. Crenças, a maior parte das crenças que nós temos são crenças transmitidas. São
pouquíssimas as crenças adquiridas que a gente tem. Crenças transmitidas, o que é? A gente nasce, nos dizem que existe um Deus, e que nós somos de uma religião X, Y, Z, e, e que devemos casar, ter filhos, depois da gente morrer, vamos para um julgamento final, e depois disso a gente vai para o paraíso ou vai para o inferno, uma série de coisas. Então, isso tudo são crenças que nos são transmitidas, né? Agora, as crenças adquiridas são aquelas que na nossa vivência, consoante as experiências que nós vamos adquirindo, nós vamos tendo no nosso trajeto de vida, na nossa jornada de vida, a gente começa a perceber certos a gente começa a perceber, deixa que eu diria aqui, insights, começamos a ter insights de como é que certas coisas funcionam, o que é que nos levam, o que é que será a vida além da vida física, da vida aqui na Terra. Então, há certas coisas que a gente aprende por nós mesmos. Então, eu digo que estas são as nossas crenças adquiridas. Agora, as crenças transmitidas são aquelas que das coisas que nós recebemos, da herança que nós recebemos dos nossos pais, da sociedade, por aí fora. Então, esta alma, o que é que ela é? É macho ou fêmea? Será? Masculino ou feminino? Quais são os padrões que ela adquiriu na experiência passada aqui na Terra? E outra coisa que depois eu vou trazer aqui também para discussão. Por exemplo, quando nós nascemos, né? Será que nós começamos a nossa vida naquele momento em que nascemos, ou nós já estávamos em algum outro sítio e depois passamos, quando nascemos, começamos uma outra história estando aqui? Então, isto aqui para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Que cada um tem as suas crenças, né? No meu entender, do sítio onde a gente vem, não existe a sexualidade. Pode existir sexualidade, mas não é uma sexualidade reprodutiva. Se não é uma sexualidade reprodutiva, quer dizer que do sítio onde a gente vem, ou seja, não tem interesse nenhum fazer sexo, porque não produz nada, a não ser eventualmente prazer, mas se calhar existam outros tipos de prazeres que a gente não tenha conhecimento, porque nós agora estamos presos numa experiência aqui na Terra como os seres humanos, estamos a experienciar esta vida, estamos nesta trajetória. Provavelmente o sítio onde a gente vem, existem muitas outras coisas interessantes para fazer além de sexo, mas como nós estamos aqui nesta vida e estamos nesta jornada, as coisas aqui na Terra funcionam desta forma, têm as suas regras de funcionamento, existe este macho e fêmea, existe muita necessidade do outro, atração pelo outro, e nós temos muito o sexo como uma coisa prazerosa. Ou seja, o sexo, eu diria que o sexo, em termos de nível de prazer, é a coisa que se nós fizéssemos uma régua de escala de prazer, o sexo seria a coisa que mais dá prazer, provavelmente. Comer é uma coisa boa, é agradável, toda a gente gosta de comer. Todos nós comemos, quem gosta de hambúrguer, gosta de pizza, e quando naquele momento que está a comer aquela coisa que gosta, é um prazer maravilhoso. Viajar é uma coisa boa, também dá muito prazer. Viajar, estar ali no avião, estar no carro, estar ali para um outro sítio, é agradável. Chegar lá, ver como é que é, paisagens novas, ver sítios novos, é agradável. Beber alguma coisa, uma bebida alcoólica, água, seja o que for a bebida que a pessoa gosta, aquela sensação de passar pela garganta é uma sensação prazerosa, é uma coisa agradável. A sensação, eventualmente, da pessoa sentir-se embriagada, lhe agrada, embora depois tenha custos chatos que se irá ressacar no dia seguinte. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que existem diferentes níveis de prazer consoante as coisas que a gente faz. E uma das coisas que mais dá prazer na vida é fazer sexo. Então, se calhar seja por isso que o sexo é uma coisa eu diria ok, uma coisa muito preservada, acho que sim, diria isso. É uma coisa muito preservada porque como dá muito prazer, é uma coisa de muito valor e pela forma como nós, conceito social, nós estamos inseridos, a pessoa tem que se guardar, principalmente para as mulheres, tem que se guardar muito
os homens têm que ter mais experiências. Ou seja, há uma série de conceitos sociais que envolvem o sexo, depois levam a uma série de comportamentos e de tendências que a gente tem, né, como consequência. Uma coisa sempre leva a outra como consequência. Mas, sobretudo, era para dizer o quê? Que, sob o ponto de vista da alma, né, provavelmente, no meu entendimento, eu acredito que o sítio onde a gente vem, a gente não faz sexo para criar, ou seja, um espírito não faz sexo com outro espírito para nascer o espiritinho. Não acredito que isso aconteça, né? Nós somos espíritos e eu acredito na reencarnação. Eu acredito que a gente vem todos num outro sítio, já vivemos outras experiências em outros sítios, eventualmente, até se calhar já tivemos a viver outras experiências aqui na Terra, em tempos antigos, mas a forma como o projeto funciona, existe a lei de esquecimento, a gente não se lembra o que fez em vidas anteriores, que é um ciclo de muita dedicação para a alma, para o espírito, para que a gente consiga ter acesso a esse tipo de informação guardada na nossa memória, na memória da nossa alma. Mas pronto, isto era para dizer o quê? Que se eu sou um espírito reencarnado, quem garante que na reencarnação anterior, ou se calhar do sítio onde eu vinha, quem garante que eu sempre fui do sexo masculino, que eu sempre fui macho, né? Quem garante que eu sempre fui macho? Não sei. Quem garante que quem agora é mulher e fêmea, onde estava também era fêmea? A gente não sabe. Então, isso para dizer o quê? Que provavelmente do sítio onde a gente vem, em consoante eu diria que a predominância do padrão masculino ou feminino que um ser tem, ou seja, eu acho que o que mais define a sexualidade de um ser, né? O que mais define a sexualidade de um ser é o quê? Eu vou fazer aqui, como eu tinha feito antes, vamos dizer assim, masculino e aqui vamos dizer feminino, ok? Masculino e feminino aqui. E depois nós já vamos de ter a tendência, que pode ser o quê? Para lá ou para lá. E claro, depois já vamos ter aqui um ponto de equilíbrio, um ponto médio. Então, eu acho que a nossa sexualidade é definida, né? Isto são coisas que a ciência já tem estado a estudar muito, que são padrões de comportamento, padrões comportamentais. Eu acho que o que vai definir a sexualidade de um ser é isto, é a tendência dele ser mais masculino ou mais feminino. E isto, como eu tinha mostrado, como eu falei anteriormente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? Vamos ter macho e fêmea. Então, macho e fêmea, são sexos. Masculino e feminino são padrões de comportamento. Então, o que vai definir se um ser é masculino ou feminino é o seu padrão. Agora, como é que ele vai nascer? Se vai nascer macho ou fêmea? Isto vai depender de quê? Vai depender da ciência. Ciência, pelo estudo que a gente estuda na ciência, né, que é cromossomas X ou Y. X e Y, a combinação. Aqui é XX, aqui é XY, desculpa. Aqui é XX. Ok? Então, estas combinações aqui, são combinações genéticas. Isto tem a ver com a biologia do ser. Então, a biologia do ser são questões genéticas. E a sexualidade são padrões comportamentais, masculino ou feminino. Então, a pessoa pode nascer macho com padrão feminino.
A pessoa pode nascer fêmea com padrão masculino. Ou pode nascer fêmea com padrão feminino, ou macho com padrão masculino. E dentro destas variações, né, a pessoa pode estar nesta régua de escala, né? Há quem possa estar aqui, há quem possa estar aqui a meio de caminho, há quem possa estar aqui a meio de caminho também. Ou seja, esta fêmea pode estar aqui a meio de caminho e não ser uma fêmea ao extremo. Este macho pode estar aqui e não ser um macho ao extremo. Então, isto vai indicar o quê? É por isso que depois nós temos situações como estas em que onde nós temos pessoas que nascem com sexo masculino, com que então tem um amigo que é macho com um padrão feminino, mas ele está aqui a meio do caminho, ele até tem uma esposa, mas este amigo dele com um padrão feminino que mostra interesse nele, ele fica curioso e acabam tendo alguma coisa. E vice-versa também pode acontecer com fêmea, que tem padrão masculino, mas por causa de questões sociais, porque não é bem visto o dito ficar no armário. Tem família, tem marido, tem filhos. Mas é por questões sociais, por questões sociais. E depois vai encontrar uma fêmea que está aqui a meio de caminho. Provavelmente está a meio de caminho. Esta fêmea com padrão masculino mostra interesse nela e acabam tendo alguma coisa. Então, isto para dizer o quê? Que a forma como nós entendemos a sexualidade nos dias de hoje, com todo o leque de conhecimento que a gente tem, né? Eu pessoalmente dou muita graça ao fato de nós termos plataformas como o YouTube, termos atualmente inteligência artificial, uma pessoa escreve alguma coisa e consegue ter acesso a muita informação. Eu dou graças a Deus por estar nesta época, porque eu tenho a capacidade de ter muita informação, adquirir mais conhecimento em relação ao que quer que seja. Então, isto é para dizer o quê? É para dizer que é só para trazer mais uma reflexão que eu vejo muitas vezes tem grupos de WhatsApp e às vezes participo em conversas e por aí fora. E a forma como as pessoas abordam este tema de homossexualidade, eu até falaria a sexualidade contemporânea olhando mais para a vertente da homossexualidade, né? Que é o que mais traz debates. As pessoas olham para aquilo e dizem que porque por causa, eu diria porque por causa das nossas crenças religiosas e a nossa fé adquirida, ficamos muito fechados em relação a outras abordagens, a outra forma de ver as coisas, que hoje em dia a ciência consegue explicar melhor, mas por causa do fato da religião ter ficado estagnada e basear-se em escrituras antigas, ter estagnada, as pessoas ficam fechadas e não se abrem para estudarem outras formas de entender a vida. E, além disso, a jornada da alma, como tal, a gente não consegue ter um entendimento tal para perceber que se calhar nós já estamos aqui nesta experiência de viver no planeta Terra já há muito tempo, já temos aí algumas tantas reencarnações aqui na Terra. Ou se calhar a gente vem de algum outro sítio, de projetos parecidos também, e a gente veio para aqui. Mas que nós nem sempre, eu nasci agora, sou macho, mas se calhar nunca fui sempre macho em outras experiências, né? E eu posso ter vindo, por exemplo, vamos supor que que eu tenha nascido fêmea numa outra experiência de vida, mas com um padrão de comportamento masculino. Se calhar, não sei, pá, ou seja, eu acredito que quando nós
morremos, passamos para outra, para a vida após a vida, há algumas vivências, há algumas desta experiência de vida que eu passei aqui e de levar provavelmente comigo para lá. Porque acho que eu acredito que a única coisa que a gente leva é a experiência. Então, com isto eu ter um certo padrão comportamental, que eventualmente pode ter tendência mais para masculino ou mais para feminino. Ou se calhar até talvez a meio de caminho, né? Porque eu entendo que isto é um padrão de comportamento. Não sou tão macho, não sou tão fêmea. Mas estou ali a meio de caminho, eventualmente. Então, eu acho que este match, este cruzamento entre os diferentes pontos que pode nos ajudar a entender a sexualidade de uma forma diferente e respeitarmos todos uns aos outros em conformidade com as suas escolhas. Porque às vezes a gente associa as opções sexuais das pessoas ao fato de, esta pessoa não está bem da cabeça, ou esta pessoa está sob efeito de espíritos maus, ou sei lá. A gente, dentro das nossas crenças limitantes, a gente cria rótulos, a gente associa, a gente rotula os outros e não nos damos a oportunidade de entender as coisas numa vertente diferente. Então eu espero que de alguma forma este vídeo traga alguma reflexão para vocês em relação a este assunto que é a sexualidade contemporânea, olhando mais para a homossexualidade, eu diria isso, porque a heterossexualidade é o que é o mais comum, então é encarada como uma normalidade. A homossexualidade é o ponto que mais sofre crítica, é o ponto mais abordado, e eu acho que vale a pena nós também dedicarmos, acho que vale a pena nos dedicarmos um bocadinho de tempo e vermos um bocadinho isto. Pá, espero que de alguma forma vocês tenham gostado do que eu abordei aqui. Tentei ser sintético e abrir um bocadinho o leque para que trouxesse mais entendimento para vocês, porque eu pessoalmente eu olho a homossexualidade como algo natural, não é uma escolha como tal, tem a ver com padrões de comportamento, tem a ver com aquilo que atrai a pessoa, aciona mecanismos de compensação no cérebro daquela forma. Então, pá, cada um tem a sua jornada e nós estamos aqui com o objetivo de sermos todos felizes, termos uma vida tranquila, uma vida agradável. Então, respeitando uns aos outros e cada um com as suas opções, né? Desde o momento que não faça mal aos demais, cada um é livre de escolher o que quer, né? E depois também assim, também se o outro for homossexual, né? Se o outro homem for homossexual, quem entrega quem entrega o rabinho é ele. Então a pergunta que eu faço é, por que a pessoa se chateia tanto com o fato de haver um outro homem que é homossexual? Yeah, eu não entendo porquê que, até se calhar eu diria assim, a pessoa que se faça a pergunta é ela mesma, por que ela se incomoda tanto com a opção sexual do outro? Por quê? Faça-se essa pergunta, por que se incomoda tanto com a opção sexual do outro? É isto, vou parar por aqui, acho que já tivemos a debater o suficiente, espero que vocês tenham gostado. E, como disse no vídeo anterior, peço que vocês comentem. E se tiver feito algum sentido a vocês, o que eu abordei aqui tiver de facto chamado a vossa atenção e os levado a uma forma de pensar diferente, ver sob uma perspectiva diferente, vocês deixem um like e nos espaço de comentários vocês podem também, por favor, pôr sugestões de tema. Vamos falar um pouco mais. Acredito que há muito que se falar, é pouco tempo para abordar tanta informação, mas sempre dá para dar uma pinceladazinha nos diferentes temas e fazer sempre aqui um, uma conjugação entre os pontos para a gente ter uma análise melhor sobre as coisas. Muito obrigado e espero vos ver no próximo vídeo. Bem, consegui gravar o segundo vídeo em pouco tempo, ainda na mesma semana em que eu lancei o primeiro. Vamos ver se eu consigo manter uma boa constância de vídeos e
Obrigado por aqueles que sugeriram temas e pelos likes que deixaram no vídeo anterior. Então, que seja assim neste e nos próximos. Até à vista. Tchau.